o que aconteceu no início do livro de Marcos? Começamos com João Batista preparando o caminho do Senhor. João Batista, que era primo de Jesus, ele começa anunciando primeiro: arrependam-se, o reino de Deus está próximo. Começou assim. E logo depois, Jesus é batizado por João Batista. Depois, Jesus é levado para o deserto, onde ele foi tentado por Satanás. E agora, João foi preso e Jesus começou a pregar o reino de Deus. O que foi anunciado foi esse evangelho. O que é esse evangelho? Essa palavra evangelho, a gente ouve tanto por aí, né? Mas qual é o significado dessa palavra? Essa palavra era uma palavra comum usada pelos judeus naquela época. Era a palavra que significa boas notícias. Por exemplo, quando o país vencia uma batalha, vinha um mensageiro gritando: evangelho, evangelho, nós vencemos a batalha. Era nesse sentido usado. Quando nascia o filho do rei, gritavam: evangelho, nasceu o filho do rei. Então, eles estão anunciando, tanto João Batista como Jesus, o evangelho, as boas notícias. E qual era essa boa notícia? Os judeus, o que eles estavam esperando por tanto tempo? O cumprimento das palavras do Antigo Testamento. Olha, os nossos profetas, eles prometeram, vai chegar um novo rei da linhagem de Judá e vai libertar o nosso povo. A gente vai ser novamente uma grande nação. Eles estavam esperando esse rei, o Messias ungido. Então, esse evangelho pregado por João e por Jesus é essa notícia. O Messias que vocês tanto esperaram chegou. Ele chegou aqui nessa terra. E hoje eu vou falar esse evangelho, essa mensagem de que o reino de Deus chegou, agora vai se mostrar em ação. Não é só em palavra, mas Jesus vai agir com tanto poder que as pessoas vão perceber aos poucos o que é o reino de Deus de verdade. Vamos ler aqui como é que vai começar? Vamos ler junto? Eles foram para Cafarnaum e assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Então, como era comum no dia de sábado, no dia de descanso, as pessoas se reuniam na sinagoga. Se a gente entender como se fosse uma igreja, é mais fácil, né? E reuniam, liam a palavra, ouviam a explicação, a interpretação. E quem é que fazia isso, geralmente? Eram os mestres da lei. Eles eram os eruditos, os homens que traziam a palavra, como as pessoas daquela época geralmente eram analfabetas, eles é que continham a palavra de Deus e explicavam. Mas, nesse dia, Jesus é quem pregou e explicou a palavra. A gente não sabe qual é a mensagem que Jesus pregou, mas sabemos que ele falou com tanta autoridade que as pessoas ficaram maravilhados e assustados. Nossa, quem é esse? E fala que ele ensinava não como os mestres da lei. Como será que os mestres da lei dessa época ensinavam a palavra? Jesus, numa outra passagem, ele criticou os mestres da lei, dizendo: vocês engolem um camelo e coam uma mosca? Ou seja, vocês estão tão preocupados com coisas mínimas e pequenas e esquecem, por exemplo, o amor, a justiça, a misericórdia, oprimindo o povo com coisas mínimas. E Jesus não, Jesus ensina com autoridade. Por que ele tem autoridade? O pastor Tim Keller fala assim, Jesus, ele falou com autoridade porque ele é o autor. É dele a palavra.
Ele é o Logos que estava desde o começo, no início, no princípio da criação. Ele estava em toda a história de Israel. His story, história dele. Jesus participando de toda a história. Então, quando ele prega aquilo que é dele, com convicção, com domínio. Então, era um ensino revolucionário. Era um ensino que contradizia os valores pregados pelos judeus da época. Então, quando Jesus mostra a sua autoridade, mostra o domínio que ele tem, ele mostra quem é a autoridade. Ele é a autoridade do reino de Deus. E aí, continuando o texto, fala assim: justamente naquela hora, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." "Cale-se, saia dele", repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: "O que é isso? Um novo ensino?" E com autoridade, até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhes obedecem. Nesse momento, então, está lá na igreja, Jesus falando, né, interpretando, e aparece um homem, fala assim, possesso de um espírito imundo, né? Uma pessoa dominada por demônio. Então, na igreja pode vir pessoa e pode manifestar. Mas a gente vê como Jesus tem autoridade. Jesus é curto, simples, direto. Cale-se e saia dele. E aí o espírito imundo obedece imediatamente e sai. E todos ficam, mais uma vez, maravilhados e admirados. E reconhecem a autoridade. Aqui nessa passagem a gente vê que Jesus tem autoridade sobre Satanás e sobre os demônios. Ou seja, a gente está falando de reino de Deus agora não só em palavra, mas ação. Reino de Deus invadindo esse mundo escuro, obscuro, dominado por Satanás. O reino de Deus que vai destruindo as obras dos demônios. E o reino de Deus chega com poder. Engraçado que as pessoas ficam admiradas, mas não sabem quem é esse. Quem é esse que fala com tanta autoridade? Só mais ou menos na metade do Marcos, quando Pedro declara: "Tu és o Cristo, Filho de Deus", aí fica mais claro quem é esse Jesus que vem expulsar os demônios, vem curar os enfermos. Mas quem sabe quem é Jesus? O demônio sabe quem é Jesus. Olha ali, ó. "Sei quem tu és, o Filho de Deus." Aí, numa outra ocasião em que Jesus, mais uma vez, expulsa o demônio fala: "Ah, você é Filho de Deus." Os demônios sabem. Os demônios sabem por quê? Porque Jesus estava quando eles foram criados. Jesus tem total domínio sobre eles. Mas não adianta saber, né? A gente vê, não adianta só saber quem é Jesus, porque eles já estão condenados para o inferno. E não adianta só ficar admirado e só ficar maravilhado com o que Jesus faz. Se você não crê, você também vai para o lago dos infernos. Então, que você possa reagir à obra de Jesus. Não só ficar olhando e, uau, quem é esse? Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Bom, quando Jesus vem
prega o reino de Deus e o reino de Deus começa a agir, não é apenas no lado espiritual, não é apenas expulsar demônios, não é apenas restaurar o nosso espírito, mas ele vem com poder na nossa vida real, na nossa vida atual. É isso que acontece aqui quando Jesus cura um doente. Ele está preocupado não só com nossa vida espiritual, mas com nosso bem-estar. Ele está preocupado com nossa vida aqui na terra também. Jesus é o médico dos médicos, autoridade total sobre todas as coisas. Ele não só expulsou demônios, não só curou os enfermos, ele também ressuscitou pessoas que morreram, ele também alimentou as pessoas esfomeadas, ele consolou aqueles que choravam. Então, ele se importa com o que você está passando. Ele se importa com o que você está sentindo. E quer trazer o reino de Deus na sua vida. Amém? Quando a gente pensa, o que é o reino de Deus? O que vocês acham que é? Um lugar que eu vou depois que eu morrer, porque eu acredito em Jesus. É esse o conceito que vocês têm? O reino de Deus, ele já chegou. Jesus, quando anunciou o reino de Deus está próximo, ele já chegou quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou. O reino de Deus já está aqui no meio de nós. Esse é uma explicação teológica sobre o reino de Deus. Um dia, Jesus vai voltar. Nós cremos nisso, a segunda vinda. E quando Jesus vier, nós vamos para o reino de Deus, nós que cremos nele. Porém, o reino de Deus, ele já chegou quando Jesus estava aqui na terra. O reino de Deus já chegou. É isso que ele está anunciando aqui. Então, esse reino de Deus futuro, que a gente vai experimentar agora, vai ser um reino de Deus perfeito e completo. Mas aqui, enquanto nós vivemos, nós podemos viver o reino de Deus. Como que a gente vive o reino de Deus? Pensa comigo. Jesus é a autoridade, ele é o rei, correto? Se eu entreguei a minha vida para esse Jesus e aceitei ele como meu Senhor, como meu rei, ele promete que ele vai habitar em nós. Então, cada um aqui é templo do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo. Então, se eu tenho Jesus, se eu tenho o rei em mim, o reino dele está aqui. Ele que está reinando em mim, certo? Então, quando a gente entrega, a gente cantou no culto da manhã, eu entrego o lugar mais precioso, eu entrego aquele centro da minha vida a ti. Eu deixo você dominar, aí o reino de Deus está agindo, está no meio da gente. É isso que Pedro, que era um pescador simples, um pescador não muito instruído, quando ele pregou para a multidão, com autoridade, com coragem, com destemor, 3.000 pessoas foram convertidas. Ali o reino de Deus foi vivido. Quando Paulo e Silas, depois de ser açoitado, quase morto, todo ensanguentado, todo machucado, foi colocado na prisão. Mesmo assim, naquele sofrimento, louvam a Deus. Aquele momento é o reino de Deus. Então, que a gente possa viver esse reino de Deus aqui agora. Quando você entrega o controle da vida nas mãos de Jesus, você vai experimentar. Quem pode experimentar são aqueles que se arrependeram e creram em Jesus, ou seja, quem reconhece a autoridade, o rei. Então, quem vive, se você entregou a sua vida e ele é o rei, você vive no reino de Deus, ou seja, você virou um cidadão do reino de Deus. É isso que Paulo fala quando ele escreve em sua carta. Vamos ler junto aqui? A nossa cidadania, porém, está nos céus,
de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nossa cidadania já está nos céus. Amém? Vamos imaginar que você gosta muito da Coreia, né? A Coreia está em alta agora, né? Está no dorama, né? As comidas, kimchi. Vamos imaginar, Luiz, que você resolveu morar na Coreia. Eu peguei a cidadania da Coreia, vou morar lá. Aí chegou lá, o que você tem que fazer? Você tem que seguir as regras de lá, as leis de lá. Primeira coisa que você tem que fazer, talvez, você vai começar a pagar o SUS coreano, né? Lá todo mundo é obrigado a pagar uma taxa pequena, mas todo cidadão coreano precisa pagar. Então, você vai ter que começar a pagar diferente do Brasil. Ali, você vai ter que fazer coleta seletiva de recicláveis, que é uma dor de cabeça. Se a sua filhinha ganhar uma boneca, como é que é a embalagem aqui? Não é de papelão, tem um filme plástico, tem uns araminhos que seguram as peças. Eu joguei, quando eu fui 16 anos atrás, eu joguei a embalagem assim no reciclável. Depois veio a vizinha, toc, toc, toc. Você não pode jogar desse jeito. Eu falei, gente, eu coloquei no reciclável. Não, você tem que tirar o plástico e colocar num setor. O papelão é no outro setor. Os araminhos é no outro setor. Senão, você leva a multa. E a multa é grande. Você não pode jogar papel no chão, nem cuspir, porque a multa é grande. Então, se você vira cidadão de um país, você tem que viver conforme as leis e as vontades daquele país. Se eu virei cidadão do reino de Deus, agora eu vou viver conforme as leis e os mandamentos e as vontades de Deus. Então, na prática, como que você vai saber qual é a vontade de Deus? Como que é a lei do reino de Deus? Você tem que ler a Bíblia. Se você não lê, você vai ser multado. Então, todo dia, não é só ler, mas é através disso entender o coração do Pai. É você conversar com Ele, é você ter intimidade com Ele, é você orar para Ele, conversar com Ele. É esse caminho que Deus preparou. Quando Deus veio com o teu reino, não foi só para te dominar. Você vai fazer isso, isso, aquilo. Mas quando Ele veio com o teu reino, é porque Ele queria estar com a gente, de tanto que Ele ama cada um de nós. Esse é o foco, relacionamento. Não é fazer. Nossa, eu preciso fazer, senão vou ser castigado. Acima disso está o relacionamento de amor com Deus. Por último, eu queria refletir sobre a autoridade de Jesus, que foi delegado aos discípulos. No capítulo 3, ele delega essa autoridade e fala assim: então escolheu 12, a quem também designou apóstolos, para que estivessem com ele, fossem enviados a pregar e exercessem autoridade para expulsar demônios. Então, quando nós temos o Espírito Santo em nós e Jesus reina, através de nós, a autoridade de Deus, a autoridade de Jesus, ele é manifesto. A gente precisa despertar que o reino de Deus em nós é muito poderoso. E isso é manifesto quando a gente prega o Evangelho, quando a gente quer levar luz onde tem trevas, quando a gente quer fazer a vontade de Deus. Então, que a gente saiba que a gente tem esse Jesus forte que quer se manifestar através de nós. Portanto, a gente precisa pregar, orar pelos doentes, como Jesus fez, orar contra a ação do inimigo. Alguns anos atrás, um irmão pediu para o pastor ir na loja dele. A gente vai e ora pelas pessoas, não porque a oração do pastor tem mais poder, como muita gente acha. Na verdade, a oração de cada um que tem o Espírito Santo tem poder, amém? Vocês podem orar, mas a gente vai, por quê?
Porque nós somos irmãos, a gente quer compartilhar da tua dor, da sua preocupação. A gente vai porque não queremos deixar você só. É esse o intuito da gente ir visitar, de participar de momentos felizes, de participar de momentos tristes. Um pastor chamado Ron Smith, ele falou assim: onde quer que Jesus fosse, houve mudança de circunstâncias. Houve cura, houve libertação. E todo lugar que Jesus ia, coisas emocionantes aconteciam. Jesus ainda está nesta terra? Ele está nesta terra ainda? Sim. Com toda a convicção, sim. Ele está nesta terra porque Ele está em mim. E para onde quer que eu vá, Jesus vai comigo. Em todo lugar que você está, ali é o reino de Deus. Em todo lugar que você vai, tinha que estar acontecendo essas coisas emocionantes. Então, vamos tomar posse dessa autoridade que o Senhor deu. E ele contou um exemplo. Ele estava numa reunião secular, e era uma reunião tensa que tinham que decidir uma coisa, e estava tendo aumento de voz, atrito, briga. E ele contou assim que começou a orar por dentro. Eu creio em Ti, Senhor. Por eu crer em Ti, o Senhor está em mim. Se o Senhor está em mim, aqui é o Teu reino. Senhor, que o Teu reino venha neste lugar. Que o Teu reino venha neste lugar. Por dentro ele começou a orar. E ele sentiu como as coisas começaram a ficar pacíficas. A reunião começou a ficar tranquila. E os corações sendo unidos ali. Que a gente possa praticar isso em nossa família. Que a gente possa praticar e buscar o reino de Deus no nosso trabalho. Em todos os lugares que a gente for, que o reino de Deus se manifeste. O reino de Deus está aqui, então vamos viver debaixo da autoridade do Senhor e vamos ser usados para ser canal desta autoridade.